Olá a todos e a todas. Nesta aula, faremos uma discussão a respeito do uso dos resultados das avaliações externas no âmbito da escola, utilizando como referência uma pesquisa feita em parceria pela Fundação Carlos Chagas e o Itaú Social. Veja, aqui teremos um recorte desta pesquisa para falar com vocês um pouco a respeito da utilização de avaliações em larga escala nas escolas, evidências a partir de investigação em redes de ensino no Brasil. Nosso interesse aqui era pensar como escolas, secretarias de educação utilizam, se apropriam das avaliações externas e fazem uso destas informações no seu cotidiano da sua gestão da escola ou da secretaria. Como disse, o foco aqui será a questão do uso dentro das escolas, ou seja, no interior das escolas. Bom, então qual era o objetivo dessa pesquisa? Era tipificar os usos que têm sido feitos das avaliações externas em âmbito da escola. Foram pesquisadas escolas de três secretarias de educação que possuíam avaliações externas, ou seja, que tinham um sistema próprio de avaliação, como o Saresp, por exemplo, e uma secretaria de educação que, embora tivesse uma política de uso dos resultados das avaliações externas, não tinha um sistema próprio de avaliação. Ou seja, era uma secretaria que se utilizava, se apropriava das informações coletadas pelo Saresp e pela Prova Brasil e que, então, a partir dessas informações, tinha um investimento na organização da sua secretaria para que as escolas pudessem utilizá-la de forma adequada. Bom, então foram pesquisadas 4 unidades de cada secretaria e analisamos fontes documentais, aplicamos questionários a professores e também fizemos entrevistas com 153 atores, sendo professores, diretores, gestores da secretaria, dos órgãos intermediários, etc. Ok? Então veja, ao nos depararmos com os usos e com as tipologias existentes, com os dados desta pesquisa, nos deparamos então com a possibilidade de classificar esses usos de 2 formas diferentes. A primeira, em relacionadas aos níveis de apropriação da avaliação externa. Ou seja, ficou claro que a secretaria, ou seja, as equipes centrais e intermediárias e as escolas fazem usos muito distintos. Então, o que a gente pode falar? Vamos tratar então dos usos das escolas. No entanto, quando entramos no uso dessas avaliações, percebemos que a gente pode caracterizá-las de 2 formas. A primeira, então, um uso que está muito mais apropriado, um uso que está muito mais relacionado, não ao resultado em si da avaliação, mas está relacionado ao desenho da avaliação externa adotado. Ou seja, nessas escolas, nessas secretarias, ao eu adotar um modelo de avaliação externa, de alguma forma eu acabo induzindo, eu acabo motivando que essas escolas de alguma forma também utilizem modelos semelhantes e pensem então, sobretudo, as suas avaliações de forma bastante diferente do que a gente vai ver aqui. Então temos nesta dimensão um uso que está muito mais relacionado então à questão do desenho da avaliação e um outro uso que está relacionado mais propriamente dita ao resultado dessas avaliações. Bom, então, quais seriam aí os usos que a gente pode identificar que fazem parte aí desta dimensão, desenho da avaliação? Ou seja, de que forma estas avaliações influenciam ou motivam essas escolas na reorganização, organização do seu trabalho cotidiano na escola? Veja, o primeiro que nós identificamos é a realização de provas simuladas. Foram vários os relatos que tivemos nesta pesquisa de que essas escolas passaram a fazer simulados, ou seja, provas semelhantes às provas realizadas no Saresp aos seus alunos. E mais tarde vamos explicar um pouco e vamos mostrar para vocês quais são as justificativas que mobilizam escolas, professores a realizar esse tipo de ação. Além disso, também identificamos alterações nas concepções e formas de avaliação da aprendizagem feitas pelos docentes. Também identificamos um planejamento de atividades de acordo com os descritores das matrizes e referências da avaliação externa. Então, daqui a pouco eu vou problematizar um pouco para vocês cada uma delas.
Em relação aos usos dos resultados dessas avaliações propriamente dita, podemos então elencar aqui para vocês alguns deles. O primeiro seria a análise dos resultados da avaliação, ou seja, essa é uma pré-condição, mas a gente acabou colocando porque alguns relatos de escola, algumas dessas escolas apenas o trabalho, a apropriação se dá apenas na análise daquele resultado, de quantos alunos estão ou não em cada uma das níveis de proficiência, não então tendo nenhuma outra forma de apropriação desses resultados. Também identificamos o uso dos resultados das avaliações externas como critério para a formação de grupos de alunos dentro das escolas. Essa então é um outro uso. O terceiro, diversificação e intensificação de atividades pedagógicas. Quarto, exposição dos resultados aos alunos e pais. Quinto, elaboração do plano de ação escolar ou do projeto político-pedagógico da escola. Também encontramos um outro uso que seria a cobrança e o reconhecimento interno a partir dos resultados. Ou seja, esses são alguns dos resultados que a gente tem aí, que foram relatados, que foram observados nessas escolas por professores, alunos e gestores escolares. O que eu quero deixar aqui bem claro, que isso não significa que em todas as escolas que fomos, que achamos lá, todos esses tipos de uso. Não, o que a gente queria, e era o objetivo dessa pesquisa, era identificar que usos existiam nessas escolas, então, muito provavelmente, cada um desses usos, eles são dados por uma escola, um determinado professor, e não podemos, então, generalizá-los e dizer que, então, todas as escolas fazem todos esses usos, ok? Isso tem que chamar atenção para que a gente não cometa erros na interpretação e na análise desta pesquisa. Bom, em relação, então, à realização de provas simuladas, né, o que foi muito comum, nós nessa pesquisa discutimos e perguntamos para professores e para diretores da escola a respeito da motivação e dos objetivos, então, da realização de uma prova simulada. Vejamos, temos aqui, basicamente, duas características ou dois objetivos centrais relatados por esses professores e por esses diretores. O primeiro é treinar os alunos para o preenchimento do gabarito e das rotinas específicas da avaliação externa. Ou seja, esta foi uma justificativa para, ao eu implementar uma prova simulada, eu crio um ambiente familiar que os alunos possam se familiarizar não só com a prova, mas com toda a rotina de avaliação que está imposta neste momento. Ou seja, um professor diferente do professor que está acostumado na sala, a composição da sala diferente daquela que provavelmente se dá no cotidiano da escola, né? O silêncio, as formas de agir, o preenchimento do gabarito. Então, essas são algumas justificativas que esses professores deram para a constituição dessas avaliações, como provas, então, provas simuladas. Veja, além disso também, e um outro uso, embora tenha sido visto com menor frequência, mas que no ponto de vista dos pesquisadores que fizeram esta pesquisa, seria então um objetivo muito mais pedagógico, né, e consistente, que seria então identificar os conhecimentos que precisam ser melhor trabalhados em sala de aula. Quer dizer, ao eu fazer uma prova simulada, eu possibilito um olhar atento e rápido em relação àquilo que eu preciso ou que eu identifico como questões que precisam ser melhor trabalhadas pelo professor, pela equipe de professores de língua portuguesa, de matemática ou das demais disciplinas. Vale lembrar que, embora a gente tenha visto muitas escolas, né, e uma ação comum do uso de simulados, esses simulados eles são bastante heterogêneos, ou seja, as formas de utilização desse simulado, as formas de organização são muito distintas de uma escola para outra. Algumas escolas, uma equipe de professores de língua portuguesa se esforçam para criar esse simulado, em outra escola há apenas um ou outro professor isoladamente que faz esta apropriação, né? Então, são
maneiras de olhar para o mesmo fenômeno de maneira, às vezes, muito distintas. Bom, qual é o outro uso, então, que a gente identificou? Alterações na concepção e forma de avaliação da aprendizagem realizadas pelos professores. O que eu quero aqui chamar a atenção com vocês? Essas avaliações, de maneira geral, acabaram por induzir professores a adotar modelos muito semelhantes ou parecidos de avaliação. Ou seja, muito semelhante no sentido de adotar um formato de avaliação semelhante à avaliação feita na avaliação externa, usar ou fortalecer o uso de um tipo de questão, que são as questões de múltipla escolha, o tamanho da prova, os conteúdos a serem avaliados, ou seja, estas avaliações acabam por influenciar, por induzir, perspectivas específicas de avaliação muito próximas à avaliação da aprendizagem. Outro uso também, que não podemos aqui deixar de destacar, é o planejamento das ações ou das atividades docentes de acordo com os descritores ou matriz de referência da avaliação externa. Isso aqui é interessante identificar que, em muitos casos, o que acontece é a própria Secretaria de Educação ou as equipes de gestão incorporam, como ação a orientação dos seus professores para que eles, de alguma forma, então, façam o seu planejamento de acordo com os descritores ou com a matriz da avaliação. O que isso tem como problemático, de alguma maneira? Não podemos ver isso, ou temos que ver isso de forma cuidadosa, uma vez que, lembrando nossas aulas anteriores, eu contei aqui para vocês a respeito da questão de não confundir um indicador com o conceito abstrato. Ou seja, ao focar apenas numa orientação, no planejamento das minhas ações pedagógicas, ou focar especificamente naquilo que vai cair ou não numa determinada avaliação externa, eu faço uma confusão na medida que eu reduzo o meu currículo e faço uma interpretação muito estanque e muito reduzida do que seria um currículo, do que seria uma educação de qualidade. Portanto, o que questionamos aqui é que, obviamente, não seja necessário, não seja oportuno fazer um planejamento apenas utilizando-se desta referência de avaliação, uma vez que essas matrizes são apenas um recorte daquilo que se sugere na avaliação e não o currículo como um todo. Então agora, preste atenção. Nós vamos chamar a atenção para vocês do uso dos resultados das avaliações externas no que diz então respeito não apenas à avaliação ao modelo adotado, mas ao próprio resultado desta avaliação. Vejamos, selecionei aqui um dos usos que seria diversificação ou intensificação de atividades pedagógicas. Então, por meio da nossa pesquisa, o que a gente pôde ver? Que esses resultados ou as informações que são disponíveis nessas avaliações externas, de maneira geral, impulsionam algumas ações específicas no cotidiano da escola. Vejamos que são ações muito pouco inovadoras, mas que são ações que reforçam, de alguma maneira, aquilo que já era feito ou já era realizado nas escolas. Vejamos. A primeira, então, indicação feita por professores é, então, a utilização, o fortalecimento, a intensificação do uso da lição de casa, então, como uma estratégia para a melhoria do ensino oferecido. Além disso, a adoção de atividades pedagógicas, por exemplo, material dourado, a produção e interpretação de textos, ficha de atividades e outros exemplos específicos em relação a isso. Também identificamos a revisão, junto aos alunos, de itens com menores percentuais de acerto ou de conteúdos nos quais o desempenho foi mais baixo. Ou seja, em determinadas avaliações, onde era possível ter a informação descritiva do desempenho de cada um das turmas ou das escolas em determinadas questões, os professores, junto com os seus alunos, então, promoviam uma revisão desses itens, mostrando qual era a alternativa certa, por que daquela alternativa
e quais as hipóteses de erro nas demais alternativas, ou seja, nas alternativas incorretas. E também observamos também alguns movimentos no sentido da organização de atividades interdisciplinares, ou seja, essas avaliações dos resultados acabaram por disparar em determinados lugares uma articulação, por exemplo, de um professor de geografia, de um professor de história, com os professores de língua portuguesa, na medida do possível, para quê? Para pensar, para mobilizar estratégias que chamassem a atenção dos alunos para a melhoria da qualidade. Bom, então o que esses dados mostram, ou seja, o que esta pesquisa pode mostrar para a gente e trazer então de informação para a gente pensar? Primeira coisa então, que a gente encontrou foi formas diversas de interpretação e assimilação por parte dos autores educacionais. Ou seja, na medida que eu tenho orientações bastante amplas de como eu utilizo essas informações, o que acaba por acontecer é que os agentes escolares, professores, diretores, coordenadores, acabam por pensar estratégias diferentes e diversificadas para o uso dessas informações. Além disso, também pudemos perceber alguns entraves no monitoramento ou no apoio pedagógico dado às escolas por parte das secretarias de educação. Também encontramos algumas lacunas na política de formação para o uso e apropriação dos resultados das avaliações externas. Por quê? O que a gente viu aqui? A análise dos resultados das pesquisas ocupa pouco espaço na formação de professores em serviço. Ou seja, nós ainda temos pouca formação específica que facilite ou que ajude os professores, a equipe da gestão da escola, a se apropriar de forma mais sistemática, mais satisfatória em relação aos resultados que são disponíveis. Por fim, também, os resultados não são bem aproveitados no planejamento dos docentes, sobretudo em função do atraso com que chegam às escolas. Este é um problema que a gente pode considerar bastante difícil de resolver, uma vez que essas avaliações são muito complexas e elas avaliam aí milhões e milhões de crianças e de adolescentes. Então, a gente precisa necessariamente de um prazo um pouco longo para o processamento e análise dessas informações, o que para a escola muitas vezes é um impedimento de uso, uma vez que eu já estou em 2015 e eu só tenho dado, por exemplo, de 2013, 2011, por exemplo. Então esse é um complicador, uma vez que esses dados não estão muito próximos ou não são muito imediatos daquilo que eu faço, do trabalho que eu realizo em sala de aula. Veja quais são algumas críticas que a gente pode colocar aqui para vocês e também trazer alguns comentários para a gente guardar, para a gente pensar muito a respeito quando utilizar dessas informações. O primeiro é: a avaliação de desempenho não é qualidade de ensino, ou seja, ela é um indicador, ou seja, a avaliação de desempenho docente ou dos alunos, ele é necessariamente um indicador importante, mas ele sozinho nunca representará e não representa a qualidade do ensino. Como vimos nas aulas anteriores, é preciso um desafio de articular diferentes informações, diferentes estatísticas educacionais, para que a gente possa cada vez mais chegar perto do que a gente aí gostaria de chamar de qualidade de ensino oferecida por nossas escolas, instâncias como federal, estadual e municipal e também no setor privado. Veja, para finalizar então, o que eu quero chamar a atenção, que muitas dessas avaliações dificultam para a gente fazer uma análise da qualidade, uma vez que elas são informações que dizem respeito apenas a algumas disciplinas, sendo algumas disciplinas e algumas habilidades e algumas competências deste currículo. Ou seja, não dá conta então desta amplitude de informações e do currículo, do rico currículo que existe em nosso país. Então quero chamar a atenção para vocês que não estou aqui dizendo da impossibilidade do uso das avaliações externas pela escola, mas quero marcar com vocês que essas avaliações devem ser utilizadas sim, de maneira muito coerente, no entanto, sempre utilizando de outras informações que possam agregar a elas, que possam contribuir para cada vez mais construirmos um planejamento
de ações mais consistentes e satisfatórias para todos os nossos alunos, para todos os nossos professores, para toda a nossa sociedade. Obrigado e espero ter contribuído com vocês e ter incentivado vocês a buscar essas informações que eu trouxe aqui. Obrigado. E com essa aula chegamos ao fim do módulo Avaliação e Qualidade de Ensino e também ao fim do nosso curso, da nossa disciplina de Processos de Avaliação. Espero ter podido contribuir com as suas reflexões sobre a avaliação no interior da escola e fora delas. E foi uma honra poder estar com vocês durante esse curso. Obrigada.